Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou Maíra Correia Castro, fundadora e proprietária da Casa Mai, uma escola de aromaterapia, perfumaria, cultura e artesanato do aroma, que nesse ano está fazendo 10 anos de atuação no mercado. Bom, é com bastante satisfação que eu venho participar aqui pela quinta vez do Congresso Online de Aromaterapia, o Conaroma. Então, novamente, fica o meu muito obrigada pela oportunidade ao Ian e também ao Caian. E desde a primeira edição eu tenho privilegiado temas que são mais técnicos, né? Na primeira edição eu falei sobre adulteração de óleos essenciais, na segunda edição mitos e verdades da aromaterapia. Depois eu fiz uma palestra chamada Aromaterapia para Nerds. No ano passado eu fiz uma palestra chamada Aromaterapia por Comparação, Psoríase. E aí nesse ano, né, que é o quinto, eu resolvi, em vez de trazer um tema mais técnico para vocês, trazer talvez um tema que eu estou chamando de um pouco mais panfletário. Talvez porque o momento exige, não sei, enfim, essas coisas elas são um pouco sintomáticas sempre do que a gente está vivendo no dia a dia dentro da aromaterapia, né? Bom, então a palestra ela se chama Ratatouille na aromaterapia, somos todos Remy. Eu imagino que muitos de vocês, pelo menos aqueles que têm filhos pequenos, ou então aqueles que tinham filhos pequenos, né, na época que esse filme foi lançado, ou que gostam de desenho animado, devam ter assistido essa simpática história do ratinho Remy, nesse filme da Disney Pixar que se chama Ratatouille. E aí, para quem não está muito familiarizado com esse filme, deixa eu passar uma breve sinopse do que se trata, né? Bom, Ratatouille conta a história de um ratinho que se chama Remy, que diferentemente dos seus parentes que comem qualquer coisa, até comidas que estão no lixo, ele quer comer apenas uma alta culinária, uma alta gastronomia. Ele é um ratinho gourmet. E ele tem um sonho que é justamente ser chefe de cozinha, mas como é que um rato pode ser chefe de cozinha? Só que as circunstâncias acabam levando o Remy para Paris, e ele tem um herói, né, um ídolo, na verdade, que é o chefe Auguste Gusteau. E esse chefe, ele vem a falecer, ele tem um restaurante muito famoso em Paris, e esse chefe escreveu um livro chamado Qualquer Um Pode Cozinhar. No livro, no filme está em inglês, Anyone Can Cook. E esse livro acaba sendo, junto com Gusteau, né, as duas inspirações maiores para o Remy, esse ratinho que sonha em ser um chefe de cozinha. Bom, nessas circunstâncias que levam o ratinho Remy até Paris, ele acaba entrando em contato com o restaurante do falecido Gusteau e vem ajudar nesse restaurante um ajudante de cozinha cujo nome é Linguini. E o Linguini, ele não cozinha absolutamente nada, mas por uma razão ele acaba conhecendo o Remy e o Remy acaba guiando as mãos, os braços, os olhos do Linguini para que o Linguini consiga cozinhar nessa cozinha. E o restaurante, na verdade, está sob ameaça de, enfim, enfrentar problemas financeiros e tudo mais. Nesse momento, o restaurante ele é chefiado pelo Skinner, que é o chefe de cozinha do Gusteau, e o restaurante, então, sofre essa ameaça porque existe um crítico em Paris chamado Anton Ego, que é um crítico extremamente mordaz, extremamente felino, e ele está para soltar sua resenha sobre o restaurante do Gusteau. E o Skinny planeja secretamente ficar com esse restaurante, que estava, depois do falecimento do Gusteau, enfrentando muitas dificuldades, mas com a expertise do Remy, né, comandando como se fosse uma marionete os braços e as mãos do Linguini, o restaurante volta a ter bastante sucesso, justamente porque o Remy, ele é um talento nato dentro da cozinha, e é uma pessoa que quando tem, um ratinho, né, quando tem a oportunidade de expressar o seu talento, ele acaba produzindo verdadeiras obras de arte em termos gastronômicos. E o Anton Ego, ele era um crítico muito tradicional, que tinha uma crença profunda de que a culinária só poderia ser exercitada por pessoas eleitas, né, por verdadeiros talentos, que era exatamente o oposto daquilo que o Gusteau acreditava, de que qualquer pessoa poderia cozinhar. Então, o Anton chega o dia que ele vai fazer a sua crítica ao restaurante do Gusteau,
e nesse momento o Remy resolve servir para o Anton Ego uma ratatouille, que é um prato camponês da França, é um assado de abobrinha com berinjela, tomates, né? Que é um assado, assim, digamos, uma receita de família. O Skinner acredita que nesse momento realmente o restaurante vai catapultar, porque uma alta gastronomia jamais poderia servir um prato tão prosaico quanto uma ratatouille. E, no entanto, no momento em que o Anton Ego experimenta aquela ratatouille, ele tem como se fosse uma epifania, né? A gente pode dizer que ele tem uma memória proustiana nesse momento, e ele acaba recordando da ratatouille que a mãe dele fazia quando ele era pequenininho. A cena que ele rememora, ele chegando em casa, chorando, e a mãe dele faz uma ratatouille para ele, aquilo é como se fosse o paraíso. Só que nesse momento o Skinner descobre que, na verdade, quem vinha cozinhando o tempo todo era o rato Remy, e aí, muito irado, ele consegue que a prefeitura feche o restaurante por infestação de ratos, mas isso acaba não impedindo que o Remy continue a sua carreira como um chefe de cozinha, ainda mais patrocinado, digamos assim, pelo próprio Anton Ego, que definitivamente se transforma numa pessoa muito mais dócil, muito mais cordata, muito mais amorosa, depois de ter tido essa epifania gastronômica através da ratatouille. Então, o mote, na verdade, desse filme é justamente o título desse livro, desse chefe de cozinha, que serve como inspiração para o Remy, que é o chefe Gusteau, e esse mote dele é que qualquer um pode cozinhar. Então, de fato, até um rato poderia cozinhar. Essa que é a história do Ratatouille. Bom, e por que eu trouxe, então, o Ratatouille como inspiração para essa palestra? Olha, tem dois fatos motivadores. Como eu falei para vocês, eu meio que sinto um pouco como é que está o ar da coisa, para poder trazer um tema interessante para aquele momento para o Conaroma, né? O fato motivador 1 é que, mais ou menos há alguns anos, não sei se 2 anos ou 2 anos e meio, eu venho começando a traduzir alguns livros para a editora Lazo, né? Livros que são de aromaterapia. E é muito curioso porque quando eu comecei a traduzir esses livros de aromaterapia, as pessoas diziam que estava tudo certo de eu traduzir livros de aromaterapia, porque afinal de contas eu tinha me formado em linguística. Mas se esqueciam de que, na verdade, eu sou aromaterapeuta. E eu achei isso bastante curioso, porque como que a gente ocupa determinados lugares legítimos em função muito da faculdade que a gente faz e não em função do histórico de vida, eventualmente, que a gente tenha, para pessoas que conhecem a gente apenas superficialmente. É claro que para quem conhece a gente no dia a dia, a história de vida nossa é muito mais importante. Mas veja que coisa bastante curiosa, né? Eu fiz a minha graduação em linguística, foram apenas 4 anos de faculdade, eu saí da faculdade em 96, saí da faculdade e fui trabalhar com marketing, ou seja, eu nunca trabalhei com linguística, e mesmo durante a faculdade eu fiz 2 anos de iniciação científica no departamento de História. Então, foi um acaso eu ter feito linguística, embora seja uma faculdade que eu tenha gostado muito, e se fosse o caso, eu acho que eu faria tudo de novo. Só que com aromaterapia eu trabalho com os óleos essenciais desde 2002. O primeiro curso que eu fiz foi em 2007, o primeiro curso que eu dei foi em 2007, e eu nunca mais parei de trabalhar com aromaterapia. E ainda assim, quando às vezes eu comento com as pessoas, eu trabalho como aromaterapeuta, que é uma prática terapêutica e tal, as pessoas falam, escuta, mas você não é linguista? Você fez faculdade de linguística? Pois é, mas eu não trabalho na área. Aí eu comento que eu trabalho com aromaterapia. Mas você fez alguma faculdade de saúde? Aí eu falei, não fiz faculdade de saúde, eu trabalho há 17 anos com aromaterapia. Elas, aham. Então, né? É sério isso que as pessoas reagem dessa maneira? É sério, é impressionante. Como as pessoas acreditam que eu tenho muito mais direito de ser uma linguista porque eu fiz faculdade de linguística do que eu tenho direito de ser uma aromaterapeuta porque eu não tenho uma faculdade dentro de saúde, né? Então, esse foi o primeiro fator motivador para eu fazer essa palestra. E o segundo, também foi um caso bastante curioso que aconteceu. Um aluno me procurou uma vez para dizer que ele estava num curso de formação de aromaterapia, e aí, nesse curso, ele tinha recebido a sugestão de fazer um curso dentro da área de saúde para poder ser aromaterapeuta. E aí, esse aluno me perguntou o que eu achava. Aí eu fiquei pensando, assim, com os meus botões, né, aquela coisa toda. E aí eu respondi solidariamente a ele, que estava investindo, né, todas as suas expectativas nesse curso de aromaterapia para ser um aromaterapeuta,
mas eu não fui nem um pouco solidária à sugestão que ele recebeu. E a resposta que eu saí até foi uma resposta assim, um pouco meio na lata, né? Porque eu perguntei de volta para esse aluno meu, escuta, mas desde quando que curso de aromaterapia é da área de humanas? Né? Será que você está fazendo, então, agora um curso na área de humanas, né? Não é um curso de saúde o que você está fazendo de aromaterapia, porque até onde me consta, aromaterapia é um curso na área de saúde, né? Bom, e aí esses dois fatores motivadores, eles realmente me inspiraram para fazer essa palestra para vocês aqui no Conaroma. E aí essa palestra, eu vou dizer para vocês assim, que é como se fosse uma palestra manifesto, né? Estou dizendo que ela tem um tom um pouco panfletário. E aí as declarações que eu quero fazer nessa palestra manifesto são duas. A primeira é que cursos de aromaterapia são cursos na área de saúde, vocês, né, podem se convencer disso. E a segunda declaração que eu quero fazer é que, inspirada realmente no Ratatouille, que qualquer pessoa pode se tornar um aromaterapeuta, mesmo que essa pessoa não tenha uma faculdade na área de saúde, né? Agora, antes da gente iniciar essa discussão que eu vou propor para vocês, é preciso ficar claro que essa palestra tem uma premissa. A premissa é que a profissão aromaterapia, o exercício da aromaterapia no Brasil, hoje está livre, não regulamentado, né? É claro que eu só posso dizer que qualquer pessoa pode se tornar um aromaterapeuta, mesmo que não tenha uma faculdade de saúde, eu só posso dizer isso no contexto de que hoje não se exige uma faculdade, nem um curso MEC, por exemplo, de segundo grau, ou um tecnólogo, para que você seja um aromaterapeuta. A partir do momento que, né, se o governo regulamentar a profissão nesse sentido, evidentemente que ainda assim qualquer pessoa pode ser um aromaterapeuta, mas obrigatoriamente ela vai ter que fazer a faculdade ou o curso técnico que o governo mandar. Mas, porém, contudo, todavia, entretanto, a vontade desta libertária que vos fala é que a aromaterapia no Brasil continue sendo uma profissão livre. Reconhecida sim, mas regulamentada não, porque eu não acredito na regulamentação de todas as profissões, e especialmente na aromaterapia, que ainda está na sua infância, né? Eu penso que a gente precisa ainda deixar ela um pouco livre, um pouco mais de tempo livre, para a gente entender para onde que essa vasta área de conhecimento em saúde acaba indo. Mas eu também preciso fazer algumas advertências, né? As minhas opiniões, as opiniões que eu vou expressar nessa palestra, elas são de inteira responsabilidade minha e elas não são opiniões nem da Abraroma, que é a Associação Brasileira de Aromaterapia e Aromatologia, onde nesse momento eu ocupo o cargo da presidência, e nem também são as opiniões do IBRA, que é o Instituto Brasileiro de Aromatologia, do qual eu sou professora. Então, são apenas as minhas opiniões, mas elas, evidentemente, são as opiniões expressas também pela Casa Mai, que é a minha escola. Então, hoje em dia, né, tem aquela discussão sobre a liturgia do cargo de presidente, então eu estou precisando, assim, cumprir com a liturgia do cargo e dizer que as opiniões são única e exclusivamente da minha cabeça e do meu corpício, tá? Deixem a Abraroma fora dessa e o Ibra fora dessa. Bom, agora a gente já pode conversar, já disse aqui venho, já disse as advertências, e vamos então entender por que eu estou dizendo que na aromaterapia somos todos Remy, né? Bom, aromaterapia, a primeira questão, né? A primeira declaração, que a aromaterapia é um curso na área de saúde. Acho que a gente não precisa gastar muito verbo para entender que a aromaterapia é, de fato, um curso na área de saúde. Quem ainda acredita que a aromaterapia não é um curso na área de saúde, eu proponho apenas duas reflexões. A primeira é pensar na semântica da palavra. Aromaterapia, ok? Terapia. Então, não é aroma-sociologia, não é aroma-antropologia, não é aromalogia, é aromaterapia. Terapia é uma questão de saúde. E depois, finalmente, evidentemente, né? Se não precisássemos de mais nada, está ali a portaria do dia 21 de março de 2018, do Ministério da Saúde, e não do Ministério da Educação, ou do Ministério dos Transportes, ou do Ministério da Economia, né, editada pelo então ministro Ricardo Barros, colocando a aromaterapia dentro das Políticas Nacional de Práticas Integrativas e Complementares em Saúde, ofertada no nosso Sistema Único de Saúde.
Então, se havia alguma dúvida de que a aromaterapia é um curso de saúde, eu espero que agora não haja mais. Portanto, queridos alunos, se vocês estiverem fazendo o curso de aromaterapia, fiquem tranquilos, vocês estão tendo uma formação na área de saúde para exercer uma profissão que hoje é livre na área de saúde. Mas, né, vem sempre aquela pergunta: por que, meu Deus, as pessoas acham que fazer um curso de aromaterapia não basta para você prestar atendimentos com aromaterapia na área de saúde? Por que ainda existe esse preconceito de que o aromaterapeuta deveria fazer um outro curso na área de saúde, ou como a sugestão daquele aluno, né, um curso na área de saúde? Por que existe isso, né? Olha, eu estabeleço algumas hipóteses, na verdade, eu estabeleço apenas duas. A primeira hipótese para as pessoas acreditarem que os aromaterapeutas precisariam fazer um curso na área de saúde, quando eles acreditam que a aromaterapia não é um curso na área de saúde, ou um outro curso na área de saúde, quando eles acreditam que a aromaterapia sim é um curso de saúde, é que os cursos atuais do mercado, os cursos de aromaterapia, não oferecem talvez nem a carga horária adequada, nem o conteúdo adequado para formar um profissional que vá prestar atendimentos em saúde com aromaterapia. E a outra hipótese que eu avento aqui com vocês é que a aromaterapia não é uma racionalidade médica e, portanto, ela precisaria de uma racionalidade médica para sustentá-la enquanto uma prática, né, uma prática terapêutica. E você aprender uma outra racionalidade médica para sustentar a aromaterapia não estaria dentro de um curso de aromaterapia, né? É uma hipótese que eu avento, né? Bom, da mesma maneira que o Remy se aconselhou com o Gusteau quando ele ficou na dúvida, né, se ele deveria perseguir ou não perseguir o sonho dele de ser um chefe de cozinha, eu quero agora que a gente também se aconselhe com o Gusteau, né, para a gente verificar se essas duas hipóteses elas têm a ver ou elas não têm a ver. Então, vamos nos aconselhar com o chefe Auguste Gusteau. Na hipótese número 1, que os cursos não oferecem nem carga horária adequada e nem conteúdo adequado, né? Assim, se eu fosse conversar com o fantasma, então, do chefe Gusteau, ele é um francês, eu imaginaria que com aquela voz, né? Bem, no Brasil ele foi traduzido para ele foi, como é que se diz? Dublado por uma voz bastante grave. Ele teria dito com aquele sotaque francês dele assim, né? Mas me parece que vocês já resolveram isso na Abra Roma, não? Sim, chefe Gusteau. Essa questão de como que deveria ser um curso de formação de aromaterapia já está resolvido na Abra Roma. De fato, nós já resolvemos essa questão. A Abra Roma, no começo desse ano, no dia 20 de março, lançou a Cert Aroma, que é a certificação nacional em aromaterapia, que foi um esforço de cerca de 2 anos e meio, de um grupo bastante grande de aromaterapeutas que tem pelo menos já uma década de atuação aqui no Brasil, profissionalmente, que definiram uma grade curricular e competências que um aromaterapeuta profissional deveria ter dentro da sua formação. Então, eu acredito que, assim, se alguém duvidasse de que poderia haver um norte, um modelo, né, um parâmetro para uma formação de aromaterapeuta, eu acho que depois que a Abraroma lançou a Cert Aroma, essa é uma dúvida que não existe mais. E agora eu acredito, e meus colegas também, de que a Cert Aroma deve pautar no mercado as disciplinas, a carga horária, o tipo de trabalho de conclusão de curso, o tipo de estágio que uma pessoa que está se formando aromaterapeuta deve fazer, né, para ter uma formação condizente com a atuação profissional que ele vai ter depois de formato. Então, essa hipótese número 1, eu acredito que sim, eu acho que ela é válida das pessoas entenderem que um aromaterapeuta não está preparado, mas eu acho que também ela já está endereçada e será resolvida nos próximos anos em função da atuação mais forte da Abraroma com a sua Cert Aroma, né? Então, merci, chefe Gusteau. Agora vamos ver a hipótese número 2. A aromaterapia não é uma racionalidade médica, portanto, ela precisaria de uma racionalidade médica para sustentar. O que nos levaria, então, à ideia de que um aromaterapeuta precise fazer algum outro curso na área de saúde, né? Aí, se a gente quer se aconselhar com o chefe Gusteau, eu imagino que ele perguntaria para nós, né, acerca dessa hipótese número 2. Mas isso, de fato, é um problema, né? Isso, de fato, é um problema?
Aí, para responder o chefe Gusteau, eu diria que acho que de fato não é um problema, não. O fato da aromaterapia não ser uma racionalidade médica, de fato, não é um problema. Porque a osteopatia não é uma racionalidade médica, a fitoterapia não é uma racionalidade médica, e, no entanto, a gente tem profissionais, nesses dois casos específicos, regulamentados, praticando e se especializando em osteopatia e fitoterapia. Existe uma fitoterapia popular, tradicional, praticada pelas raizeiras, benzedeiras, erveiras, mateiros, e isso enfim, é de praxe dentro do Brasil, né? Assim, Brasil afora. E se a gente fosse ver outras práticas, outras técnicas terapêuticas, massoterapia não é uma racionalidade médica, nem mesmo enfermagem é uma racionalidade médica. Então, o fato de que você tem uma técnica terapêutica que não se constitui numa racionalidade médica, não requer que para a pessoa prestar atendimentos naquela prática terapêutica, ela seja um médico, né? Não tem nada a ver uma coisa dessa, né? Ou seja, com certeza, tenha outro tipo de curso para poder prestar, né, esse tipo de atendimento. Agora, vamos entender um pouquinho o que é uma racionalidade médica, porque eu vejo esse assunto muito pouco discutido dentro do contexto das práticas integrativas e certamente pouco discutido ou nada discutido no contexto da aromaterapia, tá? Bom, esse termo racionalidade médica, ele se definiu em 1992 por um trabalho do Instituto de Medicina Social da UERJ, no Rio de Janeiro, para definir um conjunto de práticas que atendiam a 5 dimensões categorizadas pelo sociólogo Max Weber. Mas acontece que os antecedentes que levaram à criação dessa categoria racionalidade médica, para a gente falar de sistemas de saúde que são ofertados à população, ela tem antecedentes mais anteriores, né? Em 1960, quando se começa a questão da contracultura, que depois vai recrudescer com bastante força nos anos 70, começou a se valorizar novamente a natureza, né? E aquela questão da preservação da natureza. Bom, vocês se lembram, né, do que a gente estuda na história, o desencanto da juventude, principalmente da juventude nos países mais ricos do Ocidente, com relação a guerras infindáveis, né? A gente teve a própria ferida que estava sendo cicatrizada da Segunda Guerra Mundial e tudo mais. Então, se começou a voltar a se pensar se aquele estilo de vida dos baby boomers, né, muito marcado pelo consumismo, aquela coisa toda, uma forte industrialização, até às custas do desenvolvimento dos países periféricos, fazia sentido, né? A natureza começava a gritar. Então, nesse momento, surge o conceito do naturismo, que é você cuidar de si e cuidar, de certa maneira, do planeta, né, usando coisas que são mais naturais, né? E também já se começava a entender que a indústria farmacêutica, embora tenha salvado vidas, como salva ainda hoje, talvez pudesse representar alguns riscos e alguns problemas que começavam a surgir e que ficaram um pouco mais evidentes a partir dos anos 70, com os trabalhos de alguns filósofos, inclusive o Michel Foucault, mostrando a iatrogenia médica, farmacêutica, né? Ou seja, o desenvolvimento de doenças em função dos tratamentos médicos e dos tratamentos farmacológicos. E, ao mesmo tempo, mostrando que aquela medicina tecnológica especialista, ela ia começando a deixar de ter respostas para alguns tipos de sintomas e doenças que estavam surgindo. Então, desse naturismo, dessa vontade de utilizar coisas mais naturais, que começou nos anos 60, nos anos 70 propriamente se configura na inclusão de práticas tradicionais, integrativas ou complementares em alguns sistemas de saúde, né, sobretudo no mundo ocidental. Já quando a discussão evolui para os anos 1980, sobretudo no Ocidente mais rico, se começa a importar alguns sistemas médicos antigos orientais, né, para fazerem parte do arsenal terapêutico disponível para aquela população, e se cria também uma consciência de que cada pessoa tem o seu direito, tem o direito, né, democrático de escolher como quer ser tratada, e não apenas ser tratada com a medicina convencional. Então, nesse momento, você tem a importação
da medicina ayurvédica, um movimento que aconteceu muito primeiro Europa, Estados Unidos, e depois veio descendo aqui para as Américas, né? Mas você tem a importação da medicina ayurvédica, você tem a importação da medicina tradicional chinesa, e são coisas que começam a tomar um certo corpo e conseguir adeptos também, inclusive entre os próprios médicos, né? Aí, ainda nos anos 80, é um dado já recente, né? 1988, a gente teve a implantação do SUS no Brasil, o Sistema Único de Saúde, e embora o SUS não tenha explicitamente dito uma palavra assim explícita, né, acerca das PICs, de fato ele colocou o termo atendimento integral a toda a população, né, com prioridade para as práticas preventivas, que é propriamente uma tônica, né, das práticas integrativas e complementares, né, esse cuidado com a prevenção e a promoção da saúde, em vez de simplesmente a resolução das doenças que vão acontecendo, né? E aí, então, em 1992, dentro da UERJ, surgiu, então, a definição de racionalidade médica para se poder entender esses outros sistemas médicos que começavam a chegar no Brasil e a ganhar adeptos, inclusive entre os próprios médicos e outros profissionais regulamentados de saúde naquela época, e que começavam a querer ser demandados dentro de uma política mais ampla de atendimento à população, né? E aí, para tentar entender aonde essas coisas novas começavam, acho que chegavam ao Brasil, poderiam se encaixar, esse termo ele foi incluído como uma categoria, dizendo que uma racionalidade médica, ela não é simplesmente uma prática terapêutica, não é simplesmente um instrumental terapêutico, né? A racionalidade médica, ela tem que ser, na verdade, um sistema que explica o que é doença e o que é saúde. E aí as dimensões para se configurar uma racionalidade médica, e não apenas uma prática terapêutica, foram definidas por essas cinco definições que vêm de Max Weber, que são as dimensões, né, justamente que formam o que nós podemos chamar de uma racionalidade médica. Então, esse sistema mais completo de saúde, ele precisa ter uma dimensão que é a explicação, né, de como que o corpo funciona, quais são as estruturas dele, que é o aspecto da anatomia, da fisiologia, da morfologia, né? Então, ele precisa ter uma explicação de como é que o organismo humano se estrutura. Depois, ele precisa ter um aspecto, que é o aspecto da dinâmica vital humana, que vai falar sobre como que esse corpo se mantém vivo, como que ele se mantém em equilíbrio ou em desequilíbrio, como é que ele surge, né, para onde que ele vai. Então, não basta existir o organismo, esse organismo ele está vivo, e como é que estar vivo se desenrola diante de todas as interações que esse organismo faz com o ambiente à sua volta. A terceira dimensão seria a dimensão da doutrina médica, em que esse sistema mais completo de saúde vai explicar como é que se dá o processo de adoecer, como é que se dá o processo de novamente se curar, né? Quais são as origens, quais são as causas de uma doença, né? O que pode ser curado e o que não pode ser curado, né? Veja que apenas com essas três dimensões a gente já consegue perceber diferenças muito significativas entre sistemas médicos, né? Muito diferentes entre si, como, por exemplo, a medicina tradicional chinesa e a nossa medicina convencional do Ocidente, né? Quando a gente fala de uma doutrina médica da medicina convencional nossa aqui do Ocidente, a gente está falando, sobretudo, dos processos, por exemplo, dos micro-organismos que causam infecções, a gente vai falar dos processos fisiológicos que começam a falhar, a gente tem uma dimensão muito focada na bioquímica. E quando a gente observa, por exemplo, a explicação que uma medicina tradicional chinesa dá para o adoecer e para o se curar, a gente já começa a falar dos elementos, né, e da dinâmica que existe entre os elementos que são constituintes de todo o nosso corpo, né? Ao mesmo tempo, dentro do Ayurveda, a gente vai começar a falar da natureza dos alimentos também, que conformam os doshas, né? Dentro da homeopatia, a gente vai falar dos vários corpos sutis e dessa dinâmica que existe entre esses corpos, né? Dentro da medicina antroposófica também se propõe uma doutrina que fala da constituição do ser, né? Então veja que a gente vai conseguindo
encaixar esses saberes tradicionais, essas medicinas antigas, dentro dessas dimensões que foram categorizadas. Bom, a quarta dimensão, então, seria um sistema de fazer diagnóstico, em que aquele sistema de saúde vai dizer, bom, como é que eu sei que fulano de tal tem essa doença e não outra, né? E qual que é a origem, qual que é a causa, qual que é a natureza, né? Então, veja que para a medicina convencional ocidental, você tem uma infecção causada por uma bactéria X, e é assim que começou, né? E aí você tem, de repente, para uma medicina indiana, você tem uma exacerbação, sei lá, de repente, de Kapha. Para uma medicina tradicional chinesa, você tem uma debilidade, sei lá, de madeira, qualquer coisa nesse sentido, né? E aí, depois, a quinta dimensão seria propriamente a maneira de você tratar, que são o sistema terapêutico, né? Quais são as intervenções que se fazem, que tipo de instrumental terapêutico a gente vai utilizar para lidar com as coisas que se apresentam em termos de desequilíbrios e disfunções. Então, muitas vezes, esse sistema terapêutico, ele inclui ferramentas terapêuticas que são comuns a vários tipos de racionalidade médica, né? Deixa eu voltar aqui, se a gente fosse ver, por exemplo, a própria fitoterapia, é um equívoco a gente achar que a fitoterapia ela é prerrogativa do nosso sistema ocidental, da nossa medicina convencional ocidental, sendo que dentro da medicina tradicional chinesa, dentro da antroposofia, dentro da medicina ayurvédica, existe também a utilização das ervas e das plantas medicinais. Então, quando a gente fala que apenas um nutricionista ou apenas um médico ou apenas um farmacêutico podem fazer fitoterapia no Brasil, automaticamente a gente está excluindo as outras racionalidades médicas que têm, né, 5 dimensões completamente diferentes das dimensões que existem na medicina convencional ocidental, de aprenderem esse instrumental e terem a legitimidade de utilizar esse instrumental dentro daquilo que eles foram treinados, que é essa outra racionalidade médica, né? Agora, uma outra coisa que seria talvez assim uma sexta dimensão para se explicar também como que esses saberes complexos, né, esses saberes médicos complexos vão se formando, seria a dimensão da cosmologia, que explica, né, o sentido da vida. Então, até nesse texto da Nascimento, né, que depois tem na bibliografia para vocês lerem, ela mostra como é que se deu essa discussão dentro esses 20 anos, 30 anos que a discussão começou a ser feita aqui no Brasil, e ela mostra como a questão da cosmologia permeia toda a categorização de uma racionalidade médica, porque tem a ver com aquilo, com a cultura, com aquilo que a gente acredita ser a explicação para o cosmos, né, para a vida, né, enfim, da onde essas coisas todas surgiram. Então, a cosmologia ao mesmo tempo que é uma sexta dimensão, é uma dimensão sem a qual a gente não consegue explicar por que existe uma medicina tradicional chinesa, por que existe uma medicina ayurvédica, e nesse momento, quando a gente agrega o papel da cosmologia, essas racionalidades médicas, elas se tornam realmente complexas e aí ganham essa alcunha que é o sistema médico complexo, né? Então, como eu já mostrei para vocês, hoje, até em termos de Ministério da Saúde, são reconhecidas 5 racionalidades médicas em práticas dentro do Brasil. A gente tem a nossa medicina convencional do Ocidente, que é chamada tecnicamente de biomedicina, né? Mas não confundam com a faculdade de biomedicina, né? Eu não gosto até muito desse nome, porque eu acho que ele confunde com o fato de que nós temos uma faculdade de biomedicina. Então, parece que é uma coisa à parte. Não. Biomedicina é o sistema inteiro que nós temos de medicina convencional aqui no Ocidente. Ele está baseado fortemente na física newtoniana, na metáfora cartesiana, no paradigma materialista de ciência, né? E é o que mais nos interfere, né? Nós nascemos nesse contexto da medicina convencional, nós somos ocidentais, então mesmo que a gente venha aprender uma outra racionalidade médica, é indelével, né, a influência que nós temos de viver no mundo que é pautado pelo paradigma científico, né? Paradigma material, da ciência materialista, né? Bom, outra racionalidade médica é a MTC,
E aí, quando a gente observa a MTC ela tem sistemas terapêuticos, né? Muitas vezes a gente fala assim, acupuntura como sinônimo de MTC, mas a acupuntura é apenas uma ferramenta, né, da medicina tradicional chinesa, entre tantas outras. Aqui a gente lembra da questão dos elementos, a gente lembra do papel da energia vital, que é o Qi, né, o Qi. A gente lembra também a questão do equilíbrio, né, entre o Yin e o Yang. E a medicina tradicional chinesa, ela conquista adeptos pelo mundo afora, né? No Ocidente, são vários e vários médicos que se tornaram também médicos desse sistema da MTC, e é muito curioso porque é um sistema que convive relativamente bem com a biomedicina, a ponto de nós termos profissionais que são formados dentro das duas racionalidades médicas, né? Eu imagino que em algum momento alguém deva fazer uma escolha, porque fica um pouco difícil sempre a gente conhecer muito de várias coisas, né? Quanto mais especialista a gente é, mais fácil as coisas vão ficando. Mas mais fácil, digo assim, porque hoje em dia a velocidade de produção de conhecimento é tão grande que é impossível você dar conta de tudo, né? Mas a medicina tradicional chinesa, pelo menos aqui no Ocidente, ela é muito reconhecida, ela já é um dado, né? A medicina ayurvédica, que talvez seja um pouco menos, a chegada dela no Brasil, com certeza, é muito mais recente do que a medicina tradicional chinesa. A medicina ayurvédica, ela aqui no Brasil se configurou propriamente em terapias ayurvédicas, então a gente tem muito mais terapeutas do que médicos ayurvédicos dentro do Brasil. E agora a terapia ayurvédica está buscando a sua regulamentação e está buscando, inclusive, dar uma segurança jurídica para os vários terapeutas ayurvédicos poderem trabalhar com sistemas terapêuticos do Ayurveda, que incluem a fitoterapia, que incluem a manipulação, né, dos óleos medicados, que são coisas que, dentro do nosso arcabouço jurídico de Anvisa e tudo mais, impõem vários desafios, né? Da mesma maneira, os terapeutas florais, né, sempre tem aquela questão se pode manipular, se não pode manipular, mesmo que você já tenha um certo regramento, em algumas vigilâncias municipais o entendimento pode ser outro. Então, tudo que foge daquilo que está regulamentado e já dito na letra da lei, sempre impõe desafios do ponto de vista da burocracia e também impõe desafios do ponto de vista da sociedade, que precisa fazer essa discussão para entender para onde que ela quer que o sistema de saúde caminhe, né? Bom, depois nós temos a medicina antroposófica. A medicina antroposófica, junto com a medicina tradicional chinesa, são as hoje mais bem implantadas, junto com a homeopatia também dentro do SUS. A medicina antroposófica, ela é relativamente assim, bem estruturada dentro do Brasil. Talvez o epicentro, talvez não, o epicentro da medicina antroposófica seja a Alemanha, mas nós temos aqui farmácias de manipulação antroposófica, a Veleda está no Brasil, mas ainda eu acho que de todos essas racionalidades médicas, possivelmente ainda é a mais distante para as pessoas, né? Porque os medicamentos ainda são um pouco caros, a gente tem uma certa dificuldade de ter acesso a profissionais também da medicina antroposófica, né? Até diferentemente da educação antroposófica, né? As escolas elas são muito mais presentes nas capitais, por exemplo, né? Nas escolas Waldorf. E aí a gente tem finalmente a medicina homeopática, que no Brasil acabou sendo também um reduto de médicos formados pela medicina convencional. Existe uma briga eterna se outros profissionais poderiam fazer um curso de formação em homeopatia e clinicar com homeopatia, né? E essa é uma briga eterna que existe, de vez em quando essa discussão volta para o caminho, mas com certeza absoluta a homeopatia hoje ela está implantada não apenas dentro do sistema público de saúde, mas sobretudo no sistema privado, né? Existe a Sociedade Médica de Homeopatia, mas mesmo dentro do contexto da medicina, a homeopatia ainda tem os seus inimigos, né? A homeopatia, ela sofreu, acho que no contexto mundial do Ocidente, 2 derrotas bastante severas ultimamente. O reembolso de consultas homeopáticas e de medicamentos homeopáticos com dinheiro público foi derrubado tanto na Inglaterra quanto na Austrália. Então, hoje, se você é um australiano ou se você é um inglês, você não consegue mais ser atendido no sistema público com homeopatia. A França está buscando essa mesma discussão agora, e tudo indica que
os humores para lá também devem acabar com o reembolso de dinheiro público, né, a tratamentos de homeopatia. A fitoterapia, a aromaterapia talvez entrem pelo mesmo caminho também, embora a fitoterapia sempre fica um pouquinho mais bem resguardada nesse sentido, porque a fitoterapia, ela, aliás, assim, não é a fitoterapia, né? Toda terapêutica que tem um princípio ativo por trás, né, daquele vegetal, tal, ou tem uma química de síntese, eles sempre estão um pouco mais bem resguardados, porque afinal de contas, estudar princípio ativo se encaixa dentro do paradigma científico, né? Dentro da ciência materialista. E a homeopatia, a terapia floral, né, a acupuntura, são todas coisas que não trabalham com princípios ativos, então você precisa encaixar, né, o benefício, os resultados com outros métodos, né, validatórios, mas acontece que ninguém aceita outros métodos validatórios, as pessoas só aceitam, né, a tal do paradigma científico, né, a tal da medicina baseada em evidências, né, aquela coisa toda. Então, veja que, dependendo do tipo de instrumental terapêutico que nós estejamos falando, eles podem se encaixar em qualquer uma dessas racionalidades médicas, né, desses sistemas médicos complexos. Veja a massoterapia. A massoterapia, vamos falar de massagem, porque massoterapia é uma área de conhecimento regulamentada no Brasil, mas a técnica massagem a gente pode dizer que ela é ampla, né? Você tem massagem dentro da racionalidade da biomedicina, que é a massoterapia. Você tem a massagem dentro do contexto da MTC, dentro do contexto da medicina ayurvédica. Ok, talvez não sei se tem dentro do contexto da medicina antroposófica, da homeopatia, não tem, mas veja que você pode ter técnicas terapêuticas transitando de uma racionalidade médica para outra. E aí a pergunta que a gente sempre tem que fazer é se eu sou um terapeuta que exerço uma prática terapêutica e o meu exercício se dá dentro principalmente do paradigma de uma racionalidade médica, que não é a racionalidade médica da biomedicina, por que eu devo estar formado dentro da biomedicina? Essa é uma pergunta é uma pergunta legítima, uma pergunta que a gente deve fazer, né? Se eu vou tratar pessoas e estou dizendo que estou tratando com, por exemplo, uma massagem do tipo Abhyanga, né, da terapia ayurvédica, por que eu preciso ser mais treinado em biomedicina e não em medicina tradicional indiana, que é o Ayurveda, né? Se eu sou um aromaterapeuta, estou fazendo uma aromaterapia, e a minha aromaterapia está muito mais focada, por exemplo, numa visão da medicina tradicional chinesa, em que eu vou trabalhar, por exemplo, com os óleos essenciais no percorrido dos meridianos, ou então, por exemplo, nos pontos da acupuntura, por que eu preciso ter um treinamento em biomedicina, né? Lembrando que o treinamento em biomedicina não precisa ser feito apenas dentro de faculdades médicas, né? Já mostrei para vocês que enfermeiro não faz medicina, né? Já mostrei que fisioterapeuta não faz medicina. Então, quando eu falo biomedicina, é um sistema complexo de saúde que é a nossa medicina convencional, mas não obrigatoriamente que esses profissionais que estão dentro desse paradigma estejam fazendo faculdade de medicina, tá? É bom que fique claro isso. Muito bem, os paradigmas em saúde que estão presentes na nossa atualidade, a gente pode dizer que eles se resumem em dois. O paradigma biomédico, que é um paradigma que observa o que é normal e o que é patológico, né? E o outro paradigma, que é o paradigma com o qual mais se afinam as práticas integrativas e complementares, e também os outros sistemas médicos complexos que a gente viu, que é o paradigma do vitalismo, né? O vitalismo, energia, quanto que aquele organismo está deixando a energia vital fluir e o quanto que ela está estagnada, bloqueada, disfuncional, assim, mais fraca, tal, proporcionando queda de vitalidade e, portanto, o aparecimento de doenças e sintomas. É importante que a gente esclareça que esses paradigmas, eles convivem, né? Inclusive dentro de uma mesma racionalidade médica. Quando você olha, por exemplo, para a fitoterapia ela navega nas duas racionalidades médicas, né? Quando a gente olha para a aromaterapia também
ela navega nas duas, em várias racionalidades médicas, mas também nesses dois paradigmas, né? Quando a gente fala, por exemplo, dos óleos essenciais como promotores de vitalidade, como promotores de ações sutis, como promotores de ações dentro do nosso corpo mental e espiritual, e não apenas dentro do nosso corpo físico, a gente está colocando a aromaterapia dentro do paradigma do vitalismo, né? E, ao mesmo tempo, quando você compra um medicamento de óleos essenciais, como é o caso do Silexan, né, que é óleo de lavanda encapsulado para tratar a insônia por transtorno de ansiedade, você está trabalhando dentro do paradigma biomédico. Então, essas fronteiras, elas são bastante fluidas, né? Realmente bastante fluidas. Agora, é muito difícil você ter terapias que inerentemente conversam com esses dois paradigmas. É muito difícil quando você quer encaixar essa terapia unicamente dentro de um paradigma, porque você fatalmente acaba perdendo oportunidade de olhar para aquele ser vivo, né? No caso, o ser humano que está em sofrimento, e entregar para aquele ser humano aquilo que é mais conveniente para aquela situação dele, né? E de acordo também com a expectativa dele, com a vontade dele também, né? E quando a gente olha para as coisas que mais definem esses dois paradigmas, o paradigma biomédico, como eu já tinha avisado para vocês, né, muito calcado numa concepção materialista e mecanicista da vida, né? Esse paradigma ele surge a partir do Renascimento, quando as ciências, quando o conhecimento humano começa a ser o conhecimento que vai colocar a natureza a serviço do homem, né? Diferentemente de toda a tradição greco-romana, em que a gente tinha o homem a serviço, ou pelo menos reverenciando a natureza. Então, esse paradigma que surge com a Renascença é o paradigma que diz que, através do conhecimento científico, o homem dominará a natureza, né? E ele só pode dominar a natureza que ele enxerga, daí a questão materialista. E esse paradigma biomédico, ele é muito focado na doença, né? A gente sempre brinca, né? Nós não temos um Ministério da Saúde, nós temos um Ministério da Doença, né? Nós não temos um sistema único de saúde, nós temos um sistema único de doença, né? Porque, na verdade, você enxerga apenas aquele sintoma ou aquela patologia na pessoa e não tudo em volta dela, né? Depois existe também o controle do corpo biológico, controle do corpo social, né? Todas as funções elas devem ser controladas e você tem que controlar o meio, e nesse momento você abole muito a liberdade individual, e instaura e ok que tem que ser assim, não estou criticando, estou apenas constatando, instaura políticas públicas de saúde em que o exercício da liberdade individual, ele termina no momento em que a sua liberdade individual coloca em risco a saúde de um grupo social. É o caso mais clássico hoje em dia, são das vacinas, né? A discussão que se coloca eticamente, se você se é legítimo, por exemplo, você prender pais que não vacinam seus filhos em função deles colocarem outras crianças em risco, ou se de fato você está infringindo a liberdade individual quando você manda uma pessoa se vacinar e ela não quer. Então, não são discussões absolutamente fáceis, são discussões, na verdade, muito difíceis. E elas não podem ser vistas também de uma maneira estanque, né? Porque existe um entendimento de como as coisas vão acontecendo, e o que a gente entende ser saudável e o que a gente entende ser patológico varia na linha do tempo, né? E as pessoas, elas acabam entendendo isso conforme as experiências que elas vão tendo. Então, quando você tem uma geração inteira que nunca mais adoeceu de sarampo, nunca mais adoeceu de catapora, nunca mais adoeceu de poliomielite, para elas são doenças que não existem, né? Então, criticar por criticar também pessoas que não querem vacinar é muito fácil, mas a gente tem que entender também que tudo é uma questão de contexto, né? Tem que ser verificado. E aí, como eu já falei, o paradigma biomédico também tem a questão do controle sobre a natureza, né? A gente quer controlar, e esse controle, ele chega às raias da loucura, nós queremos controlar, inclusive, o envelhecimento, e se pudéssemos, também estaríamos controlando a morte, né? E é claro que o paradigma biomédico gera estratégias que são técnico-científicas.
E as estratégias técnico-científicas, elas dependem de um investimento financeiro muito grande, de métodos de diagnose, métodos de tratamento cada vez mais, com mais tecnologia embarcada, e isso evidentemente encarece, né, o sistema de saúde. Junta com tudo isso o envelhecimento da população, do modo geral, no Ocidente mais ainda, em que você tem um sistema hoje de saúde que está estruturado para atender doenças agudas, sendo que o que está mais acontecendo são as doenças crônicas, né? Então veja que tudo vai ficando um imbróglio, na verdade, e a gente não sabe muito bem para onde que a gente vai, né? Como que nós vamos financiar essa autotecnologia cuidando de, enfim, 230 milhões de pessoas para a gente ficar aqui apenas dentro do Brasil, né? E aí, ao lado desse paradigma biomédico, a gente tem o paradigma do vitalismo, né, que é onde se encaixam principalmente as PICs, né, as práticas integrativas e complementares em saúde. Só que como o paradigma dominante é o paradigma biomédico, as PICs, para existirem nesse contexto de dominância do paradigma biomédico, elas precisam estar a serviço desse paradigma. Em última instância, as PICs precisam estar a serviço da medicina convencional do Ocidente e, sobretudo, aonde ela falhar. Porque para a PIC entrar é porque a medicina convencional não foi possível de dar uma solução, porque do contrário é como se ela não pudesse entrar, né? Aonde está funcionando, não vem mexer aqui no meu queijo, né? Que por aqui cuido eu, e a hora que eu não tiver mais resposta para o meu paciente, a hora que eu não tiver mais verba para tanto exame de alta complexidade, aí eu entro com as medicinas, com as práticas integrativas, né? Uma outra questão também que se coloca é que as PICs, elas precisam, e os terapeutas, né, que as praticam, precisam estar subordinados a um complexo médico industrial. Essa hegemonia instaura uma reserva de mercado, é uma reserva de mercado prática, assim, quase que intransponível, e é uma reserva de mercado que se estende desde a formação desse profissional até o recurso terapêutico que ele vai utilizar. Então, quando você tem, por exemplo, as iniciativas que acontecem não apenas no Brasil, mas vamos falar daqui, porque é o nosso terreiro, de regulamentação de várias profissões de terapeutas integrativos, e quando essa regulamentação vem rigidamente calcada numa obrigatoriedade de você fazer um curso com MEC, né, com certificado MEC, ou um técnico de segundo grau, ou, por exemplo, um curso de terceiro grau, e isso cria imediatamente uma reserva de mercado, e, ao mesmo tempo, pode criar no curto prazo até um empobrecimento daquela prática integrativa. Porque como as práticas integrativas elas são inovadoras e elas são disruptivas, elas sempre estão atendendo a não demanda, né? Aquele mercado que não é atendido. E isso não nasce nas iniciativas tradicionais, né? As práticas integrativas elas não nascem, por exemplo, no seio de uma faculdade de medicina. Então é muito natural que as PICs elas estejam sendo desenvolvidas por profissionais livres. E esses profissionais são aqueles que detêm o conhecimento de fato, né? Porque são aqueles que estão se dedicando no estudo, na teoria e na prática ao desenvolvimento daquela prática integrativa. E quando você coloca aquela prática integrativa subordinada a uma formação MEC, obrigatoriamente você precisa recrutar as pessoas que já estão dentro de um sistema formal de educação para passar aquele conhecimento, só que essas pessoas não têm esse conhecimento. Então, no primeiro momento, o que você causa com a regulamentação dessas práticas integrativas é uma piora na formação desses profissionais, e isso leva um tempo até acontecer, né? Então, essa reserva de mercado, ela vai acontecendo desde o primeiro momento, né? Justamente porque você tem um paradigma biomédico que entende que tudo deve ser controlado, né? Esse saber hegemônico, ele estende a sua ação por vários lugares dentro da sociedade, né? E até aquilo que você pode, por exemplo, utilizar. Veja que hoje eu acordei de manhã, peguei o jornal para ler e estava lá uma notícia da Anvisa que ela proibiu agora a produção de qualquer tipo de produto ou alimento à base de moringa oleífera, porque não existem evidências médicas suficientes acerca disso.
Então, se você é um fitoterapeuta, e ainda que você seja um fitoterapeuta, por exemplo, um médico fitoterapeuta, um nutricionista fitoterapeuta, um farmacêutico fitoterapeuta, o sistema médico complexo te diz o que você pode usar e o que você não pode usar. Então, você não tem a liberdade, nem a pessoa, indivíduo, tem a liberdade de utilizar uma erva se ela quiser. A menos que eu consiga uma muda, tenha um quintal, plante, e aí se eu plantar, e ainda assim você não pode fazer tudo o que você quiser, porque se você plantar maconha, por exemplo, hoje no Brasil, você é preso, né? Então, veja que faz parte desse paradigma biomédico o controle, é isso que está explicado aqui, né? O controle biológico e social, né? Tudo tem que ser controlado para não fugir realmente da estrutura que foi montada. E o mais incrível é que as PICs, né, como elas nascem dentro desse contexto ocidental que é dominado pelo paradigma biomédico, elas precisam também se submeter à hegemonia do método científico, né? Precisam se submeter ao paradigma da medicina baseada em evidência, mesmo que elas atuem sobre um outro paradigma, que é o paradigma do vitalismo. É quando você precisa, por exemplo, produzir pesquisas científicas que são, vamos dizer lá, que são publicadas numa base Cochrane sobre terapia floral, né? Como é que você valida uma ideia dentro de um sistema que é estrangeiro a ela? Mas as PICs, elas precisam ser submetidas à validação de um paradigma que não lhes pertence, que não lhes diz. Então, esse é o aparato todo que é constituído através desse paradigma biomédico que a gente tem hoje, né? Então, super dá para entender quando as pessoas viram e vendo você atuar com óleos essenciais, que são substâncias que navegam, né, entre dois paradigmas, mas assim, fundamentalmente firma o seu pé no paradigma vitalista, super dá para entender as pessoas achando que você não tem legitimidade para prestar atendimentos em saúde com aromaterapia, porque você não se submeteu ao paradigma biomédico, né? Mas isso não é uma exclusividade da aromaterapia. Todas as PICs acabam, de uma maneira ou de outra, tendo que se sujeitar a esse paradigma biomédico. Mas existe a luz no fim do túnel. Nós temos o paradigma vitalista, que cada vez mais ele vem crescendo e sendo demandado, até institucionalmente falando. E o paradigma vitalista, ele desafia a concepção materialista e mecanicista que nós temos, né, sobre a saúde, sobre, enfim, sobre o processo de estar vivo, do modo geral. Ele é mais centrado na saúde do que centrado na doença e entende que a saúde ela é uma dinâmica entre as três esferas do ser. A esfera orgânica, a esfera psíquica, que inclui a consciência, e a própria esfera espiritual, que a gente também poderia chamar de energética. Uma outra coisa muito forte do paradigma vitalista é que ele entende a sustentabilidade num sentido amplo, sendo que a sustentabilidade ela não se endereça apenas aos seres vivos que estão aqui nesse momento, mas precisa garantir, né, um meio ambiente, um ambiente humano sustentável para gerações futuras. Então, as coisas que você gera nesse momento precisam ainda ser válidas e proporcionar um ambiente terrestre válido e bom para gerações futuras. E essa sustentabilidade, ela inclui, né, as abordagens dentro da ciência, dentro da tecnologia, né? Enfim, de uma maneira bastante ampla. A gente tem, não hoje, né, mas existe uma discussão pelo Ulrich Beck, que é sobre a sociedade do risco, mostrando que hoje em dia realmente essa concepção materialista e mecanicista que nós temos, ela precisa ser implodida. Na verdade, ela está sendo implodida pelo risco. Porque os riscos hoje de qualquer coisa que nós fazemos através de uma intervenção técnico-científica, ela traz consequências que são inimagináveis, né? Então, hoje, como os riscos eles são incalculáveis, a gente precisa de uma nova maneira de decidir as nossas ações, e não apenas calculando racionalmente se essa decisão será boa ou ruim, porque decidir se é bom ou ruim está incalculável nos dias de hoje. Uma outra questão do paradigma vitalista é a integralidade do cuidado. Então, o cuidado ele deixa de ser apenas um cuidado do corpo físico, mas é um cuidado mais amplo, né, daquele ser que também é um ser espiritual.
e se olha, como a gente sempre fala, para o doente e não apenas para a doença, né? E existe dentro do paradigma vitalista uma forte presença das antigas culturas, das culturas tradicionais, né, dos saberes ancestrais, que sempre são saberes emancipatórios, né, porque eles colocam o ser humano dentro da escolha do seu destino, né, e não como um indivíduo que é controlado pelo saber técnico-científico, né? Então, é dessa maneira que no paradigma vitalista a gente vai beber muito da medicina tradicional indiana, da medicina tradicional chinesa, mas também as medicinas xamânicas e dos povos originários de um modo geral, né? E as PICs, elas mais se afinam com a medicina, com o paradigma vitalista, embora a gente possa imaginar que algumas técnicas terapêuticas que não são tidas como integrativas e complementares, eventualmente se adequem muito bem também ao paradigma biomédico. Mas, como eu falei, as coisas existem tanto de um lado quanto do outro, né? Esses paradigmas, eles convivem dentro das racionalidades médicas e, com certeza absoluta, convivem dentro da racionalidade biomédica, que é da medicina convencional do Ocidente. Então, o que acontece, vamos retomar aqui a nossa história do Ratatouille, né? O Ratatouille, ele é aquele ratinho que está apenas querendo cozinhar. A gente pode dizer que o Ratatouille, ele é aquele que entra na cozinha e ele com certeza não se encaixa no paradigma do chefe da cozinha, né? No paradigma da alta gastronomia, da culinária, afinal ele é um rato. Então, ele seria aquele que desafia o paradigma médico, mas ele fica namorando lá com aquele paradigma vitalista, porque ele veja que, né, o Linguini, ajudado pelo Remy, ele consegue cozinhar lindos pratos, mas o problema é que realmente quando o Remy, que quer ser um cozinheiro, se junta com o Linguini, a gente pode dizer que quando essa vontade de cuidar do outro, né, se junta com o paradigma vitalista, o paradigma médico entra em choque, né? E aí a cara do Skinner, né? E aí o que acontece é que a única coisa que resta realmente para esse desejo de cuidar do outro, que no caso do Remy é cuidar através de um bom prato de comida, é fugir, né? Perna para que te quero. E deixa eu garantir aqui o meu e a minha sobrevivência, porque do contrário, é sociedade de medicina que vai me denunciar, é sociedade de farmácia que vai me denunciar, é concorrente que vai me denunciar para a Anvisa. E aí começam aquelas perseguições, né? E aí, enfim, tem que trabalhar com mandado de segurança. Então, perna para que te quero, porque afinal de contas a gente às vezes não consegue muito comprar certas brigas com alguns tipos de Golias, né? Bom, mas o que eu quero propor para vocês através dessa palestra minha, né? Que a gente realmente entenda que tipo de terapeuta integrativo nós queremos na sociedade. Porque essa é uma discussão que vai surgir, ela vai surgir em algum momento. Já existem iniciativas de alguns sindicatos, de algumas associações de terapeutas que propõem a regulamentação total das terapias integrativas, né, com cursos de MEC. Por exemplo, essa é a bandeira de um projeto de lei do senador Teomário, que ficou parado um pouco no Congresso, agora parece que foi reaberto. Realmente é isso que nós queremos? Quer dizer, agora que nós temos a oportunidade de legitimar saberes que estão vinculados ao princípio vitalista, realmente a gente quer exercer esse controle total sobre eles? Por que não deixar que esse corpo de conhecimento que vem das terapias integrativas não se autorregulamente? Por que a gente precisa partir do pressuposto de que as pessoas são incapazes de fazer uma autorregulamentação e precisam da mão grossa, né, de uma lei tão draconiana e tão severa e autoritária a esse ponto, e colocar todo mundo sob o jugo de uma faculdade, dos grandes grupos educacionais, sendo que eu já expliquei para vocês, esse saber não está nas academias, né? Eu mesma, eu tenho vários amigos meus, nós é que estamos indo nas faculdades formar as pessoas em aromaterapia, esse saber não está lá. Então, e mesmo assim, mesmo que estivesse, por que nós vamos colocar o paradigma vitalista dentro de uma sociedade dentro de uma estrutura de geração de conhecimento em saúde que hoje está calcada dentro desse paradigma biomédico?
Então, isso é uma reflexão que eu deixo para vocês fazerem. Essa palestra, evidentemente, ela é bastante provocativa, e essa era a intenção mesmo, né? Mas, assim, ao lado dessa reflexão, uma outra coisa que eu quero que vocês pensem, e aí eu falo mais diretamente a vocês que estão vendo o Conaroma, é que nesse exato momento eu tenho certeza que existe uma pessoa que não fez uma faculdade de saúde, que de repente é um advogado, de repente é apenas um jovem que está pensando que rumo dar para a vida dele. Eu tenho certeza que em algum lugar existe uma pessoa querendo ser um aromaterapeuta, né? É um desejo de alma dessa pessoa. Eu quero dar um rumo para a minha vida e eu quero que a aromaterapia seja o rumo que eu vou dar na minha vida. Eu quero cuidar da outra pessoa. Eu quero cuidar de gente. Eu quero aplacar o sofrimento do ser humano, né? Das pessoas que estão próximas de mim. Eu quero ser um aromaterapeuta, né? Então, é como Remy, né? Que chegando em Paris, observa lá, né? A região central e sonha em ser um chefe de cozinha, né? Então, o que acontece é que quando essa pessoa que não vem de uma área tradicional da saúde pensa e deseja ser um aromaterapeuta, a sociedade já começa a mandar faca em cima dela e dizendo, peraí, você tem vários defeitos, né? Você não vem da área da saúde, você está fazendo uma formação livre, você não está fazendo uma formação MEC, né? Você não tem nem faculdade, e aí, etc, 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 e etc. Como que você acha que você pode cuidar de alguém, né? Esses defeitos, eles são jogados em cima da gente que ousa querer tratar do outro com aromaterapia de uma maneira muito virulenta e muito violenta também pela sociedade e, sobretudo, pelas pessoas. Não são todas, evidentemente, que têm pessoas fabulosas e generosas dentro das profissões regulamentadas de saúde, evidentemente que tem, e eu tenho a felicidade de conviver com elas, né? São meus pares, meus amigos, meus parceiros dentro da aromaterapia, dentro da Abraroma, mas aí fora a gente sabe como é que é, né? Hoje mesmo eu estava conversando com uma aluna minha e ela está acompanhando um parente no hospital e ela estava com um frasquinho de óleos essenciais na mão e o médico que acompanha esse parente falou assim, o que é isso aí? Isso aqui é aromaterapia. E de uma maneira desdenhosa, esse profissional médico falou assim, eu sei, isso aí está na moda hoje em dia. Quer dizer, esse desdém, ele de fato existe. Só que a gente tem que pensar que por trás desse desdém existe uma pessoa que legitimamente tem um desejo de alma de contribuir, né, para o sofrimento humano através de uma prática integrativa, como é o caso, por exemplo, de aromaterapia, né? E aí, o que acontece é que essa pessoa, apesar de todas as facadas que ela vai levando da sociedade, ela cai de amores pela aromaterapia, pelos óleos essenciais, assim como o Remy cai de amores, né, por uma cenoura, pela matéria-prima da sua arte, do seu saber emancipatório, que é a culinária. E essa pessoa, ela estuda, ela pratica aromaterapia, ela age com responsabilidade, ela age com ética, né? E puxando um pouco a sardinha para a Abraroma, essa pessoa até se submete à avaliação de uma associação que é organizada e mantida pelos seus pares. Vai falar, escuta aqui, ó, esse aqui é a minha formação, vocês acham que está boa? Quer dizer, humildemente e voluntariamente essa pessoa se submete a uma avaliação feita por pares, né? Será que essa pessoa realmente não tem a legitimidade para atuar como aromaterapeuta? E mais ainda, são pessoas que quando entram em contato com os seus interagentes, fazem diferença na vida dessas pessoas, como o Remy fez diferença na vida do Anton Ego, quando ele comeu aquela ratatouille e simplesmente a vida dele se transformou. Então, são pessoas que, embora tenham todos os defeitos de não virem de uma área da saúde, de não fazerem um curso MEC, demonstram total capacidade de atuar enquanto aromaterapeutas, né? Então, a gente precisa fazer essa discussão enquanto sociedade de por que nós achamos que essa pessoa tem que ser deslegitimada dentro da sua atuação, em vez de incentivada dentro da sua atuação. Por que a gente vai focar nas exceções à regra, que são os maus profissionais, que não são apenas uma coisa que existe nas PICs, a gente tem maus médicos, a gente tem maus enfermeiros, a gente tem, né, imagina, tem médico que é preso por colocar silicone industrial em paciente, não existe isso. Então, por que a gente acha que os maus elementos nas PICs são em maior número do que os bons elementos que estão fazendo um trabalho sério? É o tipo de discussão que, enquanto sociedade, a gente precisa fazer.
Então, por que que essa pessoa realmente, né, que quer ser o aromaterapeuta, por que que não é legítimo que ele atue? Fazendo um bom curso livre, submetendo voluntariamente a aprovação de uma associação, como, por exemplo, é o caso da Abraroma, né? Vamos fazer essa reflexão e vamos, enfim, entender o que que a gente quer da aromaterapia para o futuro, né? Se a gente fosse, se o Remy, em vez de chefe de cozinha, ele quisesse ser um aromaterapeuta, eu posso imaginar que, se aconselhando com o Gusteau teria dito para ele: Remy, qualquer um pode ser aromaterapeuta. Né? Se eu fosse o Gusteau, eu diria para vocês nesse momento que qualquer um pode ser um aromaterapeuta e um bom aromaterapeuta, né? Agora, o Gusteau, como assim, dentro da sua posição de mentor, de fato, ele não é exatamente mole com o Remy, né? Na verdade, os mentores, os legítimos, eles são frequentemente um pouco duros com a gente, porque eles querem que a gente tenha a sensação de conquistar, de fato, aquilo que nós desejamos, né? Com todas as forças da nossa alma. Então, tentando fazer um pouco, às vezes, assim, de um Gusteau um pouco mais severo, para você que quer ser aromaterapeuta e é acusado de não poder ocupar esse lugar, né, por conta dos seus, entre aspas, defeitos, como eu sou muitas vezes quando eu circulo aí no meio das profissões regulamentadas de saúde, eu quero dar alguns conselhos para você. O primeiro conselho é o seguinte: é obrigatório você fazer um primeiro bom curso e não parar mais de estudar. Não adianta realmente fazer um único curso, porque a partir do momento que você decide ser um aromaterapeuta profissional, você não está mais estudando para si. Para si, você estuda o primeiro curso de aromaterapia que você fez na tua vida. A partir do momento que você está atendendo, não importa a maneira como você atende, né? Se você está atendendo em clínica, se você está atendendo em casa, se você está atendendo, por exemplo, pela internet, se você está atendendo naquele pequeno momento da venda de um óleo essencial, a partir desse momento você não está estudando mais para si, você está estudando pelas pessoas que você atende. Então você tem um compromisso de se manter atualizado por conta das pessoas que você atende, é para elas que você continua estudando, né? Um outro conselho que o Gusteau, Maíra, poderia dar para vocês é: estudem as matérias, inclusive aquelas que você considera mais difíceis, né? Para quem vem de humanas, química, fisiologia, patologia, farmacologia, né? E para quem vem das exatas, estudar o quê? As matérias humanísticas. Eu tenho muitas pessoas que têm dificuldade, que vêm de uma área de exatas, de uma área mais técnica, tem dificuldade para entender, por exemplo, um processo de psicoaromaterapia, né? As ações sutis no comportamento, ou uma dimensão de aromacologia que bate muito, por exemplo, com semiótica, tem dificuldade. Então, você tem que estudar, na verdade, aquilo que está doendo. As matérias mais difíceis, quando você alcança um certo nível de compreensão nelas, são aquelas que te dão mais certeza de que você está no caminho certo. Que faz com que você entenda que você superou uma dificuldade. E isso te dá muita segurança, te dá muita propriedade para dizer: eu sou um aromaterapeuta que entendo de determinado assunto, né? Outra coisa, nunca se sinta incapaz. Não existe aluno incapaz. Não existe. Isso é uma lenda. Todos os alunos são capazes. A única coisa que aconteceu é que ele ainda não encontrou o professor certo. Então, na verdade, sempre existe, os alunos sempre são certos. Basta eles encontrarem o professor que é certo, que a coisa anda. Então, se não deu certo de você estudar um assunto difícil com o professor, insista, busque outro professor. Às vezes não é um professor, às vezes é alguém que tem um canal na internet que te faz entender determinado assunto mais difícil, às vezes é um colega, às vezes busque alguma pessoa que vai conseguir te explicar aquilo que você tem dificuldade de entender. E esse professor certo vai te ajudar na resolução dessa dificuldade que você tem, né? Outra coisa que eu acho que é um conselho extremamente importante, inclusive isso até está no Código de Ética da Abraroma: reconheça o caminho que já foi trilhado antes de você, inclusive por aquelas pessoas por quem você não nutre uma simpatia especial, né? Que a gente sempre tem pessoas que vieram antes da gente que a gente fala assim: esse aí eu prefiro não. E aqui, do modo amplo, reconheça o trabalho de aromaterapeutas que vieram antes de você, que já te disseram que as coisas acontecem assim, o assado, né? Eu vejo, por exemplo, alunos na atualidade
que, motivados pela maneira como as empresas de marketing multinível usam os óleos essenciais, simplesmente tem uma postura de negar todo o conhecimento, por exemplo, que o Robert Serran desenvolveu ao longo de 50 anos estudando aromaterapia. A Hannah, que é a esposa dele, fez uma publicação no Facebook, dizendo que possivelmente o que o Serran tem de estudo de aromaterapia é mais do que as pessoas têm de anos de vida. Então, você negar, por exemplo, a questão toxicológica dos óleos essenciais, né, que é uma coisa que vem sendo estudada, vem sendo construída por uma tradição de aromaterapia antes da gente, é ridículo. Na verdade, é um pouco, arrogante, né, se a gente fosse pensar. Né? Então, mesmo que você não concorde, reconheça o caminho que já foi trilhado pelos profissionais que vieram antes de você, inclusive por profissionais que não são da tua área. Esse ano eu dei uma palestra no congresso com Cosmetique, falando sobre a diferença entre cosmetologia, aromaterapia, aromacologia. Em determinado momento eu falei, você quer fazer cosmético com óleos essenciais? Vale a pena você ouvir o que os cosmetólogos estão dizendo, né? Ah, você é um cosmetólogo que quer fazer aromaterapia? Vale a pena você ouvir o que os aromaterapeutas estão dizendo. Então, a gente precisa ter uma honestidade intelectual de sempre virar em direção a um conhecimento que a gente não tem, com a maior humildade possível, né? Essa questão da honestidade intelectual é uma coisa que eu sempre cito. Já é falecido, né? Mas teve um crítico de literatura muito famoso aqui em Curitiba, e ele deixou vários livros do acervo dele, inclusive na biblioteca de Curitiba, na biblioteca municipal, e certa vez perguntaram para ele se ele lia livro ruim, né? E diante de um livro ruim, se ele lia esse livro até o final. E aí ele comentou, Wilson Bueno, né? Ele comentou o seguinte, que sim, mesmo livro ruim, ele lê até o final, porque por honestidade intelectual. Quer dizer, como que ele poderia criticar um livro ruim se ele não chegou a ler esse livro até o final? E eu acho que a honestidade intelectual, todos nós que trabalhamos em áreas que estão sendo construídas, ou então que estão sempre sujeitas a um dinamismo muito grande, como é o caso da área de saúde, e em especial da aromaterapia, a gente precisa ter honestidade intelectual. E honestidade intelectual significa você, mesmo não concordando, entender aquele ponto de vista, mesmo achando que você está certo, acreditar que no primeiro momento é você que está errado e não o outro, né? Porque isso te dá chance de aprender e de ter, inclusive, segurança em passar o conhecimento, ou passar o tratamento que você quer para aquela pessoa, né? Outra coisa, se submeta ao crivo de pessoas mais experientes, né? Não ache que porque você tem 10 anos, 5 anos de aromaterapia, você já está montado em berço esplêndido e pode prescindir do crivo de pessoas mais experientes, não tema ser avaliado, é uma bobagem isso. A gente sempre deve ser avaliado, as avaliações elas são construtivas e as avaliações é que nos fazem melhorar, né? E quando a gente se confronta com saberes que a gente não sabe, que a gente não tem conhecimento, ou que então mostram que a gente está errado, é aí que você aprende. Então, é uma bobagem realmente as pessoas não quererem, por exemplo, imagina que eu vou colocar a minha experiência à prova de uma Abraroma. Qual que é o problema? Né? Sinceramente, qual que é o problema? Né? Quando a gente estava criando o grupo de pessoas que ia fazer a avaliação da Abraroma, né? A avaliação que as pessoas que estão obtendo a certificação sentam lá no computador, responde as 100 perguntas, em determinada altura as pessoas começaram a questionar que fulano de tal, imagina que vai fazer uma prova, imagina que eu vou fazer uma prova. Eu falei, gente, vamos parar com isso, então eu vou fazer a prova. Né? Então, já que está todo mundo com esse negócio de doce de fazer a prova, eu vou sair, eu não vou mais elaborar a prova, né? Eu vou sair, então, não vou participar da elaboração de prova, e a primeira pessoa que vai fazer essa prova sou eu. Por que está todo mundo com doce de fazer prova? Né? Se a gente está querendo mostrar para as pessoas mais novas que é importante que o conhecimento delas seja testado, por que você não é o primeiro a ter esse conhecimento testado? Então, tudo isso faz parte da honestidade intelectual, que eu acho que é uma característica importantíssima em todas as pessoas que vão lidar com a saúde do outro. Se nós não temos honestidade com aquilo que a gente conhece, imagina honestidade em relação ao sofrimento do outro, né? E aí, finalmente, os últimos 2 conselhos que eu daria para vocês é o seguinte: encontre alguém que guie você por essa seara da aromaterapia, entendendo que você é um adulto vacinado. Assim, alguém que respeite a tua inteligência, o teu histórico de vida, os seus anos
vividos, os seus cabelos brancos ou a sua barba branca, que respeite, sobretudo, os seus sonhos, né? Que respeite a sua individualidade humana e que respeite a sua total capacidade de ser autônomo e independente, né? Chega uma certa idade da vida que ninguém mais quer ser tutelado. E, infelizmente, as carteiradas intelectuais, elas existem em todas as áreas, né? Sempre tem, assim, aquela coisa de carteirada, para as pessoas que são mais novas, talvez não sabem o que é, porque antigamente era mais comum. Você ia andar na estrada, aí o policial te parava. É que hoje em dia tem radar, então você nem mais tem policial na estrada. Aí o que era a carteirada, né? Você pegava a tua carteira de identidade, ou aquela tua carteira da OAB, ou até aquela tua carteira de funcionário público, e assim, você sabe com quem está falando, né? Então é daí que surge o termo da pessoa da carteirada, né? E aí o policial desistia de dar a multa, ou seja, você está acima da lei. E hoje em dia existem as carteiradas intelectuais, né? Aquelas pessoas que falam assim, mas você sabe com quem você está falando? Você sabe há quantos anos eu dou aula? Você sabe há quantos mestrados, doutorados e pós-doutorados eu tenha, né? Eu tenho algumas situações que são muito engraçadas. Uma vez eu estava questionando uma informação, uma sugestão de tratamento de uso de óleos essenciais com crianças, que uma aluna minha me passou durante um curso e ela tinha recebido essa orientação de um grupo de pessoas que discutiam esse assunto dentro do WhatsApp. E eu questionei, eu falei, isso aqui está errado, né? Pelo menos de acordo com a tradição francesa, está aqui, né? Os aromaterapeutas X, Y, Z e tal, diz que, né, com crianças pequenas, né, você não deveria, pelo menos até 6 anos de idade, você não deveria ingerir óleos essenciais. E aí, imediatamente que essa aluna minha foi mostrar, né, essa literatura de várias pessoas que corroborava essa opinião, ela recebeu o que eu chamei de carteirada médica. Tinha um médico naquele grupo que falou assim, eu sou médico, eu sei o que eu estou falando. Tá bom, querido. Ok, seja feliz então. Mas, por favor, que assim, eu digo, se você está no meio de uma pessoa e você quer desenvolver essa pessoa junto com você, vocês estão entendendo? O que leva, né? O que você ajuda uma pessoa que está legitimamente, assim, colocando o seu desejo de ser aromaterapeuta, dizendo, eu sei e você não sabe, né? Vamos parar de dar carteiradas, né? A gente não é nada, nós somos iguais a todo mundo, a gente é realmente uma titica de nada dentro desse universo de 7 bilhões de pessoas, né? Então, assim, se você quer estudar e você tem o desejo de ser uma pessoa autônoma, independente, busque pessoas que te inspirem, mas que, sobretudo, queiram que você trilhe sozinho, né? De seguidor, gente, de seguidor, sinceramente, né? Quem que quer seguidores na vida? Não, você quer pessoas que te ultrapassem, que vão além de você, que te deixem quieto, que chega um momento na vida que você só quer ler um bom livro, entendeu? Ou então ficar andando na praia. Não, me erra, vai aprender e trilha a tua vida sozinha. Vamos mirar, vamos tornar as pessoas autônomas, né? Completamente independentes, que elas possam construir o seu próprio conhecimento. Então, como a aromaterapia é uma área muito nova, busque pessoas que, de fato, estejam interessadas em desenvolver vocês, e não simplesmente em ter uma leva de seguidores, né? Porque sempre eu é que vou saber mais e você sempre vai saber menos. E, finalmente, né, talvez a informação, o conselho mais importante que eu possa dar para vocês ajam com responsabilidade e ética. Existe uma coisa que eu sempre falo para os meus alunos, que é o seguinte, a corda rói na aromaterapia. Se você vai medir forças com algum profissional regulamentado de saúde que esteja sob o paradigma biomédico, né, da nossa medicina convencional, nunca vai ser você que está certo, sempre é você que estará errado. Então, nós temos o dobro da necessidade de agir corretamente, com mais responsabilidade, com mais assertividade, porque qualquer pisada de bola que um de nós dermos, é a aromaterapia inteira que cai em desgraça, né? Então, sabe aquela história da pessoa que vem da periferia, por exemplo, de uma região vulnerável, e ela tem que se provar muito mais do que o outro quando consegue um emprego? É a mesma coisa. Dentro dessa hegemonia do paradigma biomédico, nós temos que provar muito mais realmente. E a gente não tem que ser vítima disso aí, não. É assim que é, então é assim que tem que ser, então eu vou estudar mais,
eu vou me colocar mais à prova, eu vou me questionar mais, eu vou ter mais cuidado, eu vou ter mais responsabilidade, porque eu quero que a aromaterapia cresça. Então não tem problema nenhum, se essa é a regra do jogo, é bem essa regra do jogo que eu vou aprender para conseguir, quem sabe lá no futuro, fazer uma nova regra do jogo, né? Né? Porque a gente também tem que agir com uma certa esperança, né? Bom, e aí eu espero que essa palestra tenha inspirado vocês todos que têm o desejo, né, de alma profundo, de serem aromaterapeutas, de trabalharem com aromaterapia, para contribuir, né, para a felicidade, para o bem-estar, para a saúde das outras pessoas, que vocês se sintam de fato inspirados por essa palestra. Né? Na aromaterapia, nós precisamos de todos os remis que estejam aí perdidos, olhando para a aromaterapia e em dúvida se de fato podem se aventurar nisso aí ou não. Né? A aromaterapia hoje a gente é um pouco... a gente é meio assim ainda... A gente está um pouco infiltrado nas coisas, né? A gente ainda não é legitimado, não é reconhecido. Eu, sinceramente, já falei para vocês, eu espero que nós não sejamos regulamentados, porque eu acredito que, enquanto corpo de terapeutas, nós temos total assim, habilidade de autorregulamentar uma terapia e as coisas saírem perfeitamente bem. Eu acredito na habilidade do ser humano de se autogerir, né, sem precisar que alguém fique tutelando ele, né, sobretudo o Estado. Mas espero que essa palestra, então, de fato, tenha inspirado você. Se você é um remi querendo ser um aromaterapeuta, não se intimide. Você faça um curso de aromaterapia que você terá feito um curso na saúde, né? Claro, se prepare para um cenário de uma eventualidade, de uma regulamentação, mas isso todos nós estaremos sujeitos, você não estará sozinho, né? E entenda que você pode ser um aromaterapeuta. Qualquer pessoa pode ser um aromaterapeuta, né? Então, essa que fica a minha mensagem. Na aromaterapia, precisamos de todos os remis. E aqui está, então, o texto da Marilene Nascimento, que eu utilizei para falar sobre racionalidades médicas. E eu deixo aqui mais 2 textos, uma leitura recomendada, o texto da Viviane Penaforte, Práticas Integrativas e o Empoderamento da Enfermagem, que é um texto muito interessante. Um texto mais antigo, de 2012, também tem esse texto do Fernando Hellman, lá da Faculdade de Naturo, lá de Santa Catarina, o currículo de naturologia à luz dos conceitos de racionalidade médica e prática integrativa, e um outro texto que ele também, assim, ele é relativamente recente, eu de vez em quando eu volto e leio ele novamente, que é um texto que fala da mudança do paradigma de medicina baseada em evidência para evidência baseada em medicina, que eu acho que é bem interessante também de vocês lerem, tá? E aí, entrem no site da Abraroma, aromaterapia.org.br, conheça o trabalho que essa associação de aromaterapeuta está fazendo nesse momento pelo Brasil, conheça a proposta da Certe Aroma, se você achar que faz sentido, mande um e-mail, sempre vai ter alguém de nós para poder esclarecer as dúvidas, né? Hoje, na diretoria da Abraroma, estamos a Sandra Spiri, que é a fundadora da associação, a Emília Kiuhara, que também é uma das veteranas da Abraroma, junto com a Andrea D'Arco, a Carla Vescov e eu, né? Mas, na verdade, a Abraroma, ela tem uma administração muito democrática, aberta, as pessoas opinam sobre tudo, e nesse sentido, até porque as coisas vão um pouquinho mais devagar, porque a gente sempre quer ouvir várias opiniões, né? E aqui fica, então, o meu muito obrigada. Visite também o site da Casa Mai para você se informar sobre os cursos de aromaterapia, perfumaria, cultura e artesanato que a gente oferece há 10 anos aqui nesse Brasil, tá bom? Muito obrigada, então, e eu espero os comentários sobre essa minha palestra Ratatouille na aromaterapia Somos Todos Remi. Um beijo.